acostumada, né? Fazer que nem a colega, estou acostumada já a lidar com isso. Nós acompanhamos situações assim. E aí você se vê numa situação onde você demorou um tempão para perceber que estava naquela situação e só percebeu porque começou a apresentar sinais de adoecimento mental. E aí quadros ansiosos, irritabilidade, hostilidade, choro frequente, aquelas situações que já culminam ali com um quadro depressivo, com um quadro ansioso. Aí quando eu me vi gritando com a minha equipe, coisa que eu nunca fiz durante todos esses anos. Então, a primeira a perceber é a nossa equipe que diz assim, enfermeira, o que está acontecendo? Sim, sempre olham assim, primeiro, né? A senhora está bem? E aí foi quando, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Fazer tag. Primeira coisa que você percebe também no profissional de enfermagem é os processos de crises ansiosas recorrentes, e aí vem o choro recorrente, e aí vem aquela sensação de fracasso, o que eu estou fazendo, e muitas vezes culmina ali com uma síndrome de burnout, que tem sido também muito frequente dentro da categoria, que envolve todos esses fatores. Culminam com o processo de assédio moral, mas já vem com uma série de outros fatores envolvidos. Mas são processos bem complexos. E aí, volto a falar da situação de... Eu fiquei muito triste principalmente no pós-pandemia, da quantidade de profissionais de enfermagem que nós dos serviços de saúde mental começamos a receber. Um lado positivo é que bom que estão procurando os serviços. O lado que me deixou um tanto triste foi ver profissionais extremamente, assim, os melhores dentro das suas áreas chegarem assim, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Você olhar uma pessoa que ama o que faz, eu falo porque eu amo saúde mental, eu chuto cato balde todo dia. Eu digo, eu não quero mais não, me dá aqui que eu vou resolver. Você virar, encontrar profissionais desse nível, dizer, eu quero sair, eu não quero mais fazer isso, eu quero mudar, e por situações de violência que culminaram com processos de adoecimento, eu vou falar que é triste para mim enquanto enfermeira. Não que as outras categorias não sejam importantes, né? Mas assim, quando é um colega de categoria, um colega de profissão, acho que dói um pouco mais na gente. E ver isso acontecer de maneira recorrente... Ai, gente, eu já começo a chorar aqui. Não vamos deixar. Eu falei para minha parceira, né, para Lívia, eu disse, olha, eu não vou chorar. Mas assim, o que eu penso, é muito delicado. Além de ser muito delicado, talvez o silêncio da pandemia, embora eu tenha prometido para mim que não ia mais voltar ao passado, mas o silêncio da pandemia fez a gente fazer uma introspecção obrigatória. O isolamento. E aí, de repente, você começou a perceber que a violência estava acontecendo quando você estava acelerada lá atrás, você nem... Era o ritmo, era aquilo e tal. E aí, nesse sentido, eu penso que se a gente não trabalhar numa equipe multiprofissional, onde a linha de cuidado ela seja horizontal, onde todos os profissionais estejam lado a lado, a gente não consegue sair. Por isso que uma das saídas seria as políticas institucionais visando o quê? A educação, no caso a informação, e fiscalização também, né? Preparando a equipe, né? Como você falou, multidisciplinar, então abrangendo toda a equipe com várias áreas, dando assistência, né? Preparando canais de denúncia para que todos estejam administrativamente preparados para acolhimento também na própria instituição, porque fica muito tudo para onde eu vou, aconteceu comigo, e agora? Qual é o primeiro passo? Então, as pessoas ficam sem esse norte, o que acabam desmotivando, muitas vezes, a vítima a procurar ajuda. E é nessa... processo de desassistência aí que fica o profissional. Se eu for denunciar... Posso sofrer represália, né? Cadê o apoio institucional? Isso. Então, se não houver essa política institucional mesmo, né? Que esteja ali amparando. E também no preparo... né? Lógico, com cursos, com preparação para o ambiente ser urbano, né? Com respeito, com empatia,
né? Claro que aquilo ali vai diminuir bastante o número, né? De assédio, de confusão, de inveja, de treta, que todo... Não tem para onde fugir, em todo convívio, né, diário tem. Mas esses números vão ser diminuídos, porque já existem muitas instituições com essas políticas institucionais, né, que prepara, tem de tudo, desde o café da manhã, né, como você chega no trabalho, já faz uma atividade física antes, no final já tem aquele boa noite, todo mundo vai para sua casa. Existem ambientes assim e que só tem resultados positivos, né? O absenteísmo lá embaixo, né? A produtividade lá em cima, satisfação. Então, tudo fica mais harmônico. E é tão simples, né? Só basta ter um grupo com gestão, uma gestão com atitude para que tudo flua. Infelizmente, o que... nesse falta de trabalho, né? Nesse sentido que eu queria chamar agora a Sandra, a Alice, né, para entrar nessa conversa, porque assim, para a gente foi encantador quando o Conselho Regional de Serviço Social chamou outros conselhos da área da saúde para a gente sentar e vamos ver. A gente sabe que o assédio acontece. Mas vamos unir força dessas autarquias para ver de que maneira a gente pode encontrar saídas para essas profissionais que são ali assediadas. Então, seja muito bem-vinda. E eu queria que você explicasse, né, a origem dessa ideia. O Corém ficou super satisfeito na presença do Dr. Zilmar, que é o vice-presidente do Corém Amazonas, e quando ele foi para a reunião e falou o que estava acontecendo, nossa, a gente ficou muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Então, boa noite, eu sou Sandra, eu sou agente fiscal do CRES há 10 anos, né? Sou assistente social de formação há 15 anos. A fiscalização foi meu primeiro emprego, fiz o concurso, assim que formei e estou lá até hoje. Eu trabalhei em outras áreas, na educação, mas sou da fiscalização, sou do CRES. E aí o Conselho Regional, né, de Serviço Social, tendo recebido muitas queixas, não denúncias, mas queixas das nossas colegas em relação ao assédio. Porque acontece para onde eu vou? Eu vou no conselho, né? Estou sofrendo, vou no conselho. E aí, entendendo que o conselho tem um direcionamento, que é um conselho profissional, um sindicato, nós orientamos as colegas a procurar os serviços, até nós chamamos nossa assessoria jurídica para dar uma primeira orientação, um encaminhamento, né? Porque o que nós percebemos, como a Diana falou, nós estamos ali em uma equipe multiprofissional. Mas hoje a questão da produtividade é tão grande que parece assim que está todo mundo que estão atuando numa mesma área, são profissionais, na sua maioria do mesmo nível, né? Assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeuta, né? Um estudou 5 anos, outro estudou 4, um já tem um doutorado, outro tem um mestrado, mas todo mundo ali são trabalhadores da saúde. Mas o que nós vivenciamos? Um trabalhador da saúde e esse aqui são os outros profissionais. Então, gera uma competitividade entre os profissionais que não conseguem se organizar para lutar pelos seus direitos dentro daquele espaço. É muito individual e não coletivo. Então, assim, o serviço social lutando pelo espaço dele, a enfermagem pelo dele, a psicologia pelo dele, aí quando a gente está, vamos juntar todo mundo e vamos ver como é que nós podemos fazer um caminho. Nós já temos uma experiência com o Conselho de Psicologia. Por exemplo, quando vamos às fiscalizações no interior, fazemos juntos. Vamos à psicologia e o serviço social. Aí, os espaços, nós vamos para a mesma instituição, seja um hospital, seja um CRAS, fazemos uma fiscalização em conjunta, fazendo cada um dentro da sua área, fazemos uma atividade, geralmente a gente faz uma roda de conversa, trabalhamos os temas que são peculiares das duas profissões, trabalhamos cada um dentro da sua área e as experiências têm sido boas. Então, a partir do momento que chegaram colegas, olha, eu estou sofrendo isso, eu fui reclamar, eu descobri que eu estou respondendo um PAD na secretaria, porque eu me manifestei e já estou me pedindo para mudar de lugar. Isso é um castigo, você vai sair daqui, você vai para ali. Né? Aí as profissionais ficam rodando, são devolvidas para a secretaria. Não vou te devolver porque tu vem aqui defender o usuário, isso aqui não é para fazer. E aí a gente está vendo muito isso aqui, como é que esse pessoal... Não, é porque eu fui conversar com a direção, que eu queria um espaço, porque aqui está todo mundo junto. Ela falou, olha, não está gostando? Pede para sair. Ela disse, mas eu não quero sair, eu gosto do que eu faço e gosto daqui. Eu quero que melhore o trabalho aqui. Né? A equipe que está aqui. Não dá para
para uma equipe de 5, 6 pessoas ficarem numa única sala para fazer seus atendimentos. Então isso começou a chegar e teve uma hora a presidente, que é a Laurizana, ela não pode estar aqui hoje porque ela está em sala de aula, é professora, né? E aí ela falou, olha, vamos criar um grupo de trabalho, vamos chamar os outros conselhos que querem somar conosco e vamos primeiro identificar quais são esses assédios que estão sendo sofridos, o que tem causado esses assédios, quais são as consequências, né? E aí não vamos trabalhar só o assistente social, né, só o enfermeiro, do porteiro, são os trabalhadores da saúde. Então nós chamamos todos os conselhos, até o momento nós tivemos a adesão do Corém, agradecemos a participação, né? Foi muito boa a participação do vice-presidente, muito animado, né? Foi bem colaborativo na reunião. Estamos com o CRP, com o CID Saúde, com o SASEAN, que é o Sindicato dos Assistentes Sociais, né? E estamos também com a FASMA, que é a Federação de Enfrentamento à Saúde Mental, né? Então, nós estamos com esses parceiros, iniciamos aí criar um formulário para fazer uma grande pesquisa, primeiro no Estado, identificar essas situações de assédio, se você já sentiu que já causou, se você já sofreu, né? Porque, como nós falamos aqui, às vezes as pessoas não identificam que elas estão sofrendo assédio. Né? Então, a ideia é esclarecer os tipos de assédio e aí, em seguida, perguntar se a pessoa sofreu algum tipo desse assédio. Até para ela se colocar assim, será que já aconteceu isso comigo? Porque, de primeira, ela pode responder não. Mas, ela, além das situações, ela pode se identificar. E a partir daí desse resultado, né, que nós temos um prazo, a gente pretende fazer a pesquisa no mês de maio e junho, né, rodar, e até setembro nós queremos fazer um evento. Por quê? Porque vai ter a conferência, né, dos trabalhadores, em que nós precisamos estar com esse resultado para essa conferência, para mostrar que os trabalhadores estão adoecidos, né? E aí por vários fatores, não só pelo assédio, mas pelas condições de trabalho. Hoje nós vemos assim que quando nós conversamos com uma assistente social que vem com um caso, olha, chama a enfermeira, chama a psicóloga para fazer contigo, né? Para ir lá no conselho dela, mas a colega não vai porque ela é contrato. Aí o vínculo de trabalho fragiliza também essa união. É aquela questão das relações de trabalho que causam... Por quê? Porque eu sou concursada, ainda que ele me mande para uma unidade, ele tem que abrir um parte para me demitir. Eu que sou contratada, não, eu posso ser substituída de imediato. Então eu vou fazer o quê? Eu denuncio ou eu como? Eu preciso me alimentar? É a submissão, né? Então, de alguma forma. Então eu não vou fazer isso. Então nós temos no Estado, um Estado que não faz concurso, que tem um número reduzido de profissionais concursados, e aí nós temos também um quadro de rotatividade muito grande. E eu que trabalho no João Lúcio, vou trabalhar também na maternidade, eu tenho que sair daqui correndo, eu tenho que atender, mas também eu já estou pensando que eu não posso chegar atrasado no outro trabalho, porque eu tenho que complementar minha carga horária. Sobrecarga. No caso da enfermagem, 24 horas, 48, 72, né? E aí vai dando os plantões, vai adoecendo, não tem realmente como fazer um serviço de qualidade. Então o CRES, nesse momento, ele traz essa proposta de fazer essa grande pesquisa para ter um resultado para debater. Além da conferência, nós queremos fazer um seminário para mostrar esse resultado para a sociedade, né? Para mostrar para os órgãos de fiscalização como nós temos aí o Ministério do Trabalho, para onde a pessoa deve ir, né? Vai no Ministério do Trabalho, vai no sindicato, né? Um dado que a presidente do Sindicato de Saúde nos trouxe na reunião é que tem poucas denúncias. Por quê? Porque as pessoas têm medo de denunciar, né? Porque o fato dela denunciar, ela já fica pensando, se eu denunciar, o que vão fazer comigo, né? A pessoa vai saber, né, que foi eu que denunciei. Então, esse é um dado baixo de denúncia que tem. Porque as pessoas realmente, elas ficam apreensivas em fazer essa denúncia. Então, nós estamos organizando um outro momento para fazer o lançamento da pesquisa, né? Envolver todos os profissionais de saúde que queiram participar da pesquisa, porque a gente entende, né? Quando a gente fala dessa humanização, quem trabalha na política de humanização sabe, desde o usuário até a direção da unidade, né? Então todo mundo passa por esse processo, assim como todo mundo passa. Quando a gente vê aquele vídeo do guarda que foi agredido e que agrediu o usuário, né? Isso é uma soma de várias coisas. O pessoal que trabalha nas empresas terceirizadas, que é toda aquela briga que não recebe, que é tanta coisa. Isso vai acumulando e vai sair lá no trabalho em algum momento. Em algum momento você vai surtar na enfermagem, na recepção, né? Um médico vai surtar, né? E aí as pessoas que estiverem próximas é que vão ser atingidas. E as famílias também vão ser atingidas com isso. Porque o enfermeiro que vai se afastar para fazer um tratamento, isso vai comprometer a saúde financeira dele também.
E vai comprometer a saúde mental, porque agora eu me afasto, eu paro de receber, eu não vou trabalhar, não, eu vou trabalhar. E vai ser mútuo, né? Vai ser um prejuízo tanto para o serviço, e quanto porque vai ser um a menos. E vai ser uma questão do pessoal dele, né? Todo esse prejuízo no... E há muito tempo a gente fala, né, da necessidade de cuidar do outro, porque é a profissão que a gente escolheu, mas de cuidar de si também. Porque senão a gente não avança. Onde buscar esse amparo, né? Para cuidar Não, mas de si mesmo. essa questão do enfermeiro fica muito claro o quanto qualquer outra categoria parece que consegue ter esse viés de cuidar. Mas o enfermeiro não, nós cuidamos do outro. E realmente é muito difícil para o colega da enfermagem compreender que, cara, para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem. Sim. Então não dá para fazer enfermagem, fazer plano de cuidado, se propor a liderar a equipe, porque é um dos papéis e aí falamos ali do papel quanto profissional de saúde, a enfermagem ainda tem a questão é uma equipe. Então, é uma equipe dentro de uma equipe. E aí tem essa proposta de gerenciamento de equipe, gerenciamento de cuidado, planejamento, ou seja, são muitos outros papéis envolvidos. E eu não estou bem, como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas muitas vezes eu não consigo visualizar. Eu estou aqui para cuidar do outro. Então, às vezes o meu técnico chega, o meu colega enfermeiro chega, eu vou fazer a escuta dele, vou fazer a escuta do técnico e eu, perdão da palavra, tô na merda. Mas eu ainda vou fazer a escuta do outro. Mas eu não consigo perceber isso. Aquela situação assim, vejam, são 24 anos como enfermeira, né? Então, há 24 anos eu escuto o telefone tocando e falando assim: enfermeira, é porque eu preciso de um técnico, porque o meu faltou. E a equipe dela está completa. E aí a outra fala assim: não, mas a minha está completa. Se eu deixar uma para ela, então assim, sabe, essa questão de empatia é difícil, mas também dá para entender, né? Porque às vezes você troca 6 por meia dúzia e essa não é a questão. E aí, aproveitando isso, a gente está aqui com a Ruth, que é advogada, criminalista e voluntária no Instituto Asmanas. E eu queria, a gente precisa que você explicasse para a gente, assim, qual que é esse momento do assédio? Como é que ele é tipificado? Como é que a gente consegue procurar, então, agora o advogado? Eu acho que eu estou sendo assediada, qualquer que seja o tipo de assédio. E, assim, como é que é a abordagem do advogado para poder fazer a vítima entender que, de fato, está acontecendo, ou então não, foi só um mal entendido ali e que não está caracterizando esse assédio? Explica pra gente. Boa noite, meninas. Boa noite, quem está nos acompanhando. Então, o assédio, como a colega Diana falou, uma linha muito tênue e sutil, porque a vítima acaba não percebendo. Só percebe quando já atravessou todos os limites, né? Mesmo você não permitindo, né? E o assédio, tanto sexual quanto moral, né? São condutas ilícitas. O sexual já tipificado no nosso ordenamento jurídico, como no artigo 216-A no Código Penal, né, com pena aí de 1 a 2 anos de detenção. Então, quando que eu já me identifico vítima? Quando aquilo ali já vem aquelas ações, né, que é sutil, mas você tem que ter esse feeling, essa percepção. O chefe te isola, recusa a comunicação com você, te trata diferente, né? Doutora, mas eu cheguei, às vezes a gente recebe no escritório, né? Mas ele começou a me tratar mal do nada. Aí a gente começa a buscar, começa a perguntar, vai instigando para entender aquele caso. Não existe te tratar mal do nada. Às vezes já teve aquela abordagem de cunho sexual e aí a pessoa acaba sendo vítima das duas condutas ilícitas, tanto o assédio moral quanto sexual, mas geralmente começa na conduta do assédio sexual. Ou seja, o teu chefe, né, já dá a entender com
com conversas, com convites inapropriados, que você vê que foge ali do ambiente de trabalho, né, com comentários de foro íntimo, né, já começa a buscar intimidade com você, e você ali por estar num grau inferior, né, se sente às vezes, como você falou, submissa. Ah, não, mas eu vou ficar com medo, eu estou com medo porque eu posso ser demitida. E você acaba fugindo daquelas situações quando você chega e diz o não. Aí ele começa a outra reprimenda. Ah, vou te punir. Aí é o assédio moral. Te isola, te trata diferente, te troca do teu local de trabalho para um lugar mais longe da tua casa. Então começa a criar meios para dificultar. Então, qual é o momento? Esse é o momento exato, né? Não precisa chegar ao toque, que aí já muda de figura, já vai para o estupro. Né? Então, enquanto tem aquelas abordagens e outra, para configurar o assédio sexual, basta um único ato, ou seja, um convite, né, inapropriado, um comentário, aquela carona que você sabe que vai mudar ali para outro caminho. Você sente, você mulher já sente que aquele trato ali não é profissional. Então você vai juntando provas, o máximo de detalhe possível, a hora, o dia, para o moral, para configurar o moral. O sexual não, você já passou por aquilo ali, você já procura, busca uma ajuda, né? Vai na ouvidoria, se onde você trabalha tem ouvidoria, no sindicato de classe, no superior daquele chefe seu, já procura ajuda. Porque o único ato já configura o assédio sexual. Agora, o moral não, tem que ser a longo prazo, né? Quanto que é longo prazo? A letra da lei, infelizmente, não define, mas que são condutas reiteradas, né? Com aquele xingamento, faz piada com você, te desmerece perante a equipe. Isso quando é o chefe, mas há também um assédio moral entre os colegas. E há também dos funcionários, dos subordinados contra o chefe, né? Que a gente está na subdivisão do assédio moral ascendente, né? Então, vou me juntar aqui, o chefe é novo, então não gostei da conduta do chefe, vamos juntar aquela turma, você é o único autor, né? Querendo ganhar força para aquela imagem negativa do teu chefe boicotar. Então, também tem o ascendente. E o descendente, quando é do superior para o subordinado. A mesma coisa, né? Começa a te punir, te tratar diferente, te isola, e você começa a sentir esse tratamento. Então, o que você faz? Vai anotando a hora, o dia, as pessoas que testemunharam aquela conduta, né? Vai catalogando tudo. Quando chega, poxa, eu não aguento mais. Aí você busca ajuda, você não pode se calar. Eu tenho que me sujeitar a esse tempo todo, essas reiteradas, isso, vai aguentando, mas isso você vai estar produzindo provas para você chegar, ter um conjunto probatório, né? E para que haja punição, porque se você se cala, se você começa a normalizar aquilo ali, não, ele está num mau dia. Me adaptar. Vou me adaptar, porque o ser humano é adaptável, preciso desse emprego. Não. É muito tênue. É muito tênue, exatamente. Tem uma característica que eu achei muito interessante, que depois que a gente começa a estar terapeutizada, a gente começa a entender algumas coisas, né? Uma coisa do assédio moral é, por exemplo, aquela questão da destruição do ambiente, das condições de trabalho. Às vezes, o teu gestor ele começa a deixar de fomentar aquilo, fomenta para você, mas eu não deixo o ambiente para ti. Às vezes é um acesso a um documento, às esse vezes trato diferente é que configura o assédio. E aí você fica... Só que você não percebe. Você tá lá... Eu não sabia disso. Porque assim, estamos eu e ela na mesma equipe, tá, às vezes um acesso a um documento, ou então assim, eu preciso de papel para imprimir, ela tem, eu não tenho. Exatamente. Eu preciso de um aparelho de PA, ela tem, eu não tenho. Esse tratamento diferenciado é que aí configura. Porque a gente já recebeu casos também que aí o cliente chega, não, doutora, mas eu estou sofrendo assédio lá, o local é muito sujo, não tem iluminação adequada. Opa, a iluminação adequada, o local está insalubre, aí já é outra questão.
né? Mas se o local não tem uma iluminação adequada, não tem alimentação, não tem uma estrutura adequada para todos, não é assédio. Ele sobrecarregou a equipe, não é assédio também. Ele só está sobrecarregando a mim, aí é assédio. Ele me colocou num local escuro, aí é assédio. Colocou numa escala onde tem um prejuízo maior, sendo que dá para equilibrar a escala. Só sobrecarrega você, aí é assédio, perseguição. Por isso que é muito delicado. E aí não tem como nós verificarmos isso pontual. A pessoa por si só não consegue identificar. Porque é repetitivo. São pequenas situações que levam... E é importante frisar que todas essas condutas ilícitas, né, porque do assédio moral... é aquela violência justamente para desestabilizar emocionalmente o indivíduo, o profissional, emocionalmente. Então, todas essas condutas que vão de encontro com o ordenamento jurídico, né? Tanto na Constituição Federal, lá no nosso artigo 1º, que é a dignidade da pessoa humana, que é acesso ao trabalho, à honra, à saúde. Então, tudo isso vai de confronto, né? São incompatíveis com o nosso ordenamento jurídico. Essa questão também, quando tu fala da produtividade, né? Só isso tu atendeu hoje? A colega atendeu, o mesmo horário atendeu mais que você, né? Você só conseguiu fazer isso? Esse desmerecimento configura só também. Isso, Exatamente. Né? Aí o dano moral... Vai no outro plantão, porque aqui nesse plantão... Aquelas injúrias mesmo no meio do coletivo, né? Chega assim, olha só, olha como ela tá. Olha, faz a mesma coisa que a colega e não produziu. Que é a humilhação pública. A humilhação pública, o desmerecimento. Exatamente. Nós tivemos uma situação numa unidade que uma gestora falou, olha, tá vendo? Ele não faz nada. É diferente do gestor querer motivar a equipe para aquela competição saudável, né? Vamos lá, vamos produzir, vamos bater a meta. É diferente. Quando ele já chega desmerecendo, poxa, ela consegue, tu não. Você tem que melhorar nisso. Principalmente com o teor pejorativo da coisa, né? Às vezes assim, nós ficamos envergonhados na frente de outras pessoas. A equipe aqui não faz nada não, só estão no corredor conversando. Para que elas querem sala? Vão ficar todo mundo só numa sala. 5 profissionais de profissão diferente, tá? Então vão ficar todo mundo aqui, já que vocês querem ficar conversando no corredor, vão ficar só numa sala. E falou assim na frente de outras pessoas, né? E os profissionais se olhando assim um pro outro, né? Eu digo, isso é assédio. Porque primeiro está expondo os profissionais, tratando pejorativamente de que eles não fazem nada. Não faz nada. E o servidor público, ele tem que estar atento, né, justamente a essas condutas, porque tem a lei 8.112/90. E tem o Estatuto do Servidor. Exatamente, que prevê, né, o tratamento administrativo, a urbanidade, a lealdade às instituições, com o colega, tratar com respeito. Então, mas é esquecido, né? Tudo isso, todo esse juramento. E a própria questão dos processos de trabalho. A gente tem uma dificuldade tremenda dentro dos serviços, e aí falando quanto serviço público principalmente, porque na rede privada ainda tem uma questão, pesa na questão da produtividade, né? Mas quanto estrutura... Tá melhor. Então, mas é a causa e a consequência. Para o Estado também, porque o Estado ele gasta mais com benefícios, benefícios assistenciais, porque ele vai se afastar, vai colocar mais atestado, né? Aquele funcionário adoentado mentalmente vai se afastar. Então tem o custo para o Estado, tem o custo para o próprio pela ausência desses processos, que foi vítima. Eu queria colocar assim, eu fico pensando, refletindo quando vocês ficam falando assim, logo quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar ainda no que era chamado Programa Médico da Família, que eram as casinhas, né? As casinhas, que a gente tinha que entrar, né, de costa para sair de frente, porque era muito, muito pequena. E aí teve uma ocorrência lá, foi chamado o SOS Manaus, ainda não estava implantado o SAMU, porque então tinha um idoso em estado de choque hipovolêmico, porque na ocasião ali foi dito para gente, pelo ACS, para que ele não desse trabalho para a família, então ele não estava sendo alimentado e ele não estava sendo hidratado, então não ia ter xixi nem cocô para ser
limpo, né? E por que eu estou falando isso? Eu falei, gente, mas como assim, né? É um ser humano e aí precisa nascer o Estatuto do Idoso para referendar aquilo que já é constitucional e que é um direito humano. Precisa nascer uma ECA para poder respeitar o direito, né, da criança e do adolescente que já está lá dentro da Constituição e dos direitos humanos. A política pública em relação ao assédio, ela já existe, mas precisa institucionalizar. Isso é fato. Isso é fato. E não adianta, é só a educação o único caminho de informar as pessoas de que sim, está acontecendo, eu tenho esse direito e a instituição tem o dever de rever isso. Porque senão a gente vai entrar, a gente estava falando de gerações aqui, né? Eu não sei nem qual que é o nome da outra geração que vai ter, que aceita tudo, sabe? Que pode se frustrar com tudo e não é bem assim. Eu já estou aqui, Marlice, pensando, amanhã já reúne todo dia, eu vou dar um bom dia coletivo. Já estou aqui pensando nas ações ali, lá do Corim, porque é muito sério isso. Sim. Mas essa questão da educação é extremamente importante, porque a desinformação, ela é muito perigosa. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, e aí nós não estamos falando só da enfermagem, ou só das categorias profissionais de saúde, mas como um todo, essa desinformação faz muitas vezes com que aquela questão de que eu sou culpada do que está acontecendo comigo fique mais potencializado. Por quê? Porque eu vou ficar aqui refém do meu agressor e muitas vezes do coletivo que está ao meu redor dizendo assim, não, isso aconteceu contigo, foi culpa tua. Foi porque você fez alguma coisa. Principalmente no assédio sexual, né? Que quer sempre culpar a vítima. Ah, não, foi a forma que... Também você vem trabalhar com essa vestimenta... Isso não é roupa para o local de trabalho, começa os julgamentos. E quando não é, né? Não existe encanto nenhum que dê esse direito né? do superior hierárquico, do colega de trabalho, de te tocar sem você, sem tua permissão. Exatamente. Então, nunca é da vítima a culpa, e sim o comportamento do agressor. Ele é que está cometendo a conduta ilícita, ele que tem que responder. Se você é vítima dos dois, tanto do assédio sexual quanto moral, você tem que buscar reparação tanto civil como criminalmente. Certo? Você não pode... Mais informação. E mais de danos morais também. Se você passou todo esse constrangimento, então você solicita também o dano moral, que está no nosso... Eu vou deixar aqui para virar ali. E deu muitas vezes. Preconizado. Vai anotando, que eu vou só minha parte. O Código Civil, o artigo 186, né? Mas que aí é você imagina o quanto a desinformação... Por isso que eu te digo, a desinformação potencializa para que a vítima... se veja mais ainda quanto culpada. Gente, falando bem a verdade... Contínuo ali dentro do serviço. Por isso que as instituições, às vezes, não têm o interesse, né, de esclarecer. Porque esclarecer vai ser cobrado o dever. Exatamente. Vai dar poder, munição àquele funcionário bem esclarecido, bem educado, bem informado, ele não vai aceitar qualquer coisa. Justamente. Vai cobrar o dever da empresa. Ele vai cumprir com as obrigações dele, mas em contrapartida ele vai querer o tratamento digno, que é a dignidade da pessoa humana, e nossa, que está na nossa Carta Magna, né? Mas que é tão esquecida básicas, né? E tão desrespeitada diariamente. Então, por isso que não há interesse. Mas tem muitos órgãos também, como eu falei para vocês, tanto o público quanto a rede privada, já adotando isso aí, até porque fica bem na foto. A ouvidoria da mulher em tal empresa, no judiciário, todos, graças a Deus, já tem. Então, não tem mais aquela servidora, tem no TRE, no TRT, no Ministério Público, tudo tem ouvidoria da mulher. Né? E fora o ganho positivo disso, exatamente, né? Aquela que reflete bem. Melhora, se a gente está falando aqui de relações de trabalho, de produtividade, vai melhorar a produtividade, vai colocar um ambiente mais harmonioso. É um reflexo positivo daquela justamente, instituição. Ou seja, mas vai esclarecer. Gente, vamos pensar aqui nos ganhos em cima disso. E né? já encurta também aquela mulher procurar uma busca lá fora.
já vai ali com o setor administrativo, já tem equipe preparada, direciona. E ela se já sente mais faz, segura, porque acolhida. vai ter uma resolutividade para ela. Isso, assim, né? né? Você cria ali uma rede de proteção. Isso. E cai naquela Como você fala- disse, né? Um número maior de mulheres que nós estamos dominando, nós viemos para dominar. É isso. Então a tendência é essa, não A adianta. gente só não dominou porque a gente não escolheu Exatamente, ainda o mas é um grupo vulnerável muito grande. É. E é só a gente para combater essa Justamente. vulnerabilidade denunciando. Eu acho Não que essa adianta, questão não é da aceitando. Sim. Aceitando só naquele tempo de produzir as provas. E entender melhor o que está acontecendo, né? exato. Para tirar o beabá ali do que realmente, como a gente falou, né? A Entender. linha da violência, do assédio é muito tênue. Para eu entender que realmente eu estou inserida aqui no meio de Tá bem de assédio, caracterizado. de violência. exatamente. Até Essa é porque- a questão a importância da formação, Justo. a informação e a formação, porque Uhum. também, se nós fizermos assim, uma enquete rápida, perguntar, conhece o Estatuto do Servidor? a maioria não É. Não Nem o conhece. próprio servidor. Né? Então, ele não conhece. E lá está o direito dele. Não só os E deveres, se mas for, e se for falar sobre a pra questão. conhecer, para buscar. O pra ambiente de ver. trabalho, principalmente, nas Ambiente- condições de E trabalho. aí que eu volto a falar de processos de trabalho, né? Existe processo de trabalho dentro daquele serviço? Existe algo ali que isso daqui é a função de cada um, é o papel de cada um, está amarrado, está estruturado? Ou seja, existe, não existe? Às vezes existe, não é de conhecimento da equipe. Então, essa questão de conhecimento, que aí é um trabalho contínuo, né? Não tem como, começa aqui, mas vou fazer Educação sempre. espírita. É sempre. Esse processo de esclarecimento é extremamente importante, mas sempre pensando Por isso que nesse viés o- positivo. É o conjunto na políticas institucionais, é educação e fiscalização. São as duas condutas casadas. Implementar e Né? vai estar Educa, funcionando. Vai mas estar fiscaliza. funcionando. Aham. E é dessa forma, penso, né, que a gente cria uma rede de proteção. Mexeu com uma, mexeu com todas, é. mas que fique claro também, As né? hashtags vêm pro dia a dia, né? Não é só nas redes É, sociais. mas que fique claro também para quem está nos ouvindo que aqui não tem 4 feministas. Não é isso. é. Não é isso. Na verdade, aqui tem 4 mulheres que são seres humanos igual a qualquer outro gênero. Isso. Igual a qualquer outro gênero. Né? E a minha mãe falava, né, respeito é bom e eu gosto, e eu aprendi com uma outra pessoa que respeito é bom e você me deve, assim como eu também te devo. Não é só uma Recíproco, questão né? de É gostar. um direito e um dever. né? Exatamente. Então, essa proposta de institucionalizar programas ali dentro, com políticas onde a gente possa tratar todo mundo igual dentro das adversidades, ela é muito bem-vinda. Porque quando a gente assumiu lá o Corém, no discurso da posse, veio muito isso à minha cabeça, sabe? Dentro de todas as profissões existem as mulheres brancas, as pretas, as pardas, as indígenas, as transexuais, Os homens. existem os homens, existem seres humanos que escolheram estar e ser da maneira que elas quiseram. Só que para eu discursar isso, eu preciso ter dentro do conselho pessoas que se representem assim. Porque elas Que é uma acabam se representatividade. vendo ali. Então, opa, eu tenho um respeito que está sendo colocado ali. E o quão importante é isso. Igual a gente estava conversando antes, né? Então, a gente tinha ali só a segurança armada do gênero masculino, nada contra, mas às vezes a mulher prefere estar ali sendo acolhida pelo gênero onde ela se sente representada, né? Porque a arma ali talvez, né, Já intimida, né? um certo quê de intimidação e etc. A própria né? presença, né? A presença masculina. Ah, estão dizendo que só faltam Já? 10 minutos e eu não quero acabar isso não. Eu vi a plaquinha. Eu tenho ódio dessas plaquinhas. Não Também quero estou de costas, acabar. olha, mas Me eu sou muito rápido. recuso. Ainda tenho uma pergunta para fazer para Ruth. Ruth, eu queria que você, como a gente está falando, né, sobre conhecimento, esclarecimento, eu queria que você falasse um pouco, então, do Instituto As Manas. Se é uma estratégia, de repente, para as mulheres ali, né, para as pessoas que se sentem
assediadas de alguma forma, como é que chega? O que vocês fazem lá? Não quero mais nenhuma placa. O Instituto As Manas é do terceiro setor, né, de iniciativa da sociedade. O clamor, né, que a gente teve a sensibilidade, nossa presidente Amanda, beijos Amanda, um grupo de mulheres, né, também lá é um grupo multidisciplinar, tem assistentes sociais, psicólogas, e a gente se sensibilizou com a demanda muito grande, né, de mulheres que sofrem violência doméstica em todos os graus que você imagina, não só a física, né? Então, você, mulher, que passa por algum tipo de violência, né, a gente hoje é atendido e acionado, quer dizer, nós atendemos as mulheres vítimas de violência. É só mulher? Hoje só mulheres, né? Mulheres com as suas crianças, né? Nós somos acionadas pelos juizados especializados, pela Polícia Militar, pela Delegacia Especializada da Mulher. Então, todos nos procuram, né, para que a gente tenha aquele atendimento mais rápido, mais humanizado. Então, quando a assistida é encaminhada para a gente, mas também pode nos procurar pelo Instagram, do Instituto As Manas, pelo celular DDD 92 984 28 2832. Repete, né? De novo. 92 984 28 2832. E pode nos solicitar também, nos acionar pelo Instagram, né? A gente recebe muito grito de socorro e a gente vai lá, aciona a Ronda Maria da Penha também. A gente tem acompanhado algumas operações, tanto no estado do Amazonas, ou seja, vários municípios a gente faz acolhimento, também como fora de Manaus e até mesmo fora do Brasil, né? Nós já atendemos mulheres em Portugal. Então, o que acontece? A mulher nos procura ou nos encaminhada, né? E a gente faz todo o acolhimento, tira daquele ciclo de violência. Se não tem para onde ir, é encaminhada para a rede de abrigo, né? E é uma busca ali incessante nos 15 primeiros dias para que aquela mulher não desista, né? A gente tenta conseguir a medida protetiva, faz o pedido tanto de guarda, da separação. Então, a gente faz todo o acompanhamento jurídico e psicológico e social também daquela mulher, com cursos profissionalizantes, para que ela encontre vida fora daquela violência. Até porque esse é uma das grandes dificuldades que tem naquela questão do retorno. Muitas retornam aquele processo de violência, muitas vezes pela dependência financeira, dependência emocional, né? Exatamente. Aquela coisa de... Porque o agressor geralmente é o provedor, né? É o pai das crianças. Isso é muito importante, então, essa questão de geração. Ali, naquele calor da emoção, enquanto aconteceu o fato que aquela mulher está sob nossa proteção, então a gente busca todo esse acolhimento com ela e com as suas crianças, até ela se sentir segura, a gente conseguir tirar o agressor do lar, né? E esse agressor ser afastado e essa mulher voltar para sua casa, mas já encaminhada para curso, encaminhada para emprego. Então, é um acolhimento que funciona. Não é só aquele que está aqui no papel. Não, a gente faz todo o nosso esforço único. Para recuperar a autonomia e a funcionalidade exatamente, dela, né? E colocar aquela mulher no mercado de trabalho. E ver que ela pode ter uma vida nova, né? Sair ali de vítima para uma sobrevivente. E fazer um apelo para vocês, mulheres, que querem se juntar ao nosso time das Manas. Todas nós somos voluntárias, né? Fazemos esse papel. Não, às vezes eu não tenho dinheiro para ajudar. Então vamos lá, vem com tua força de trabalho, né? A gente vai, faz o acolhimento remoto. Você não precisa, não, como é que funciona? Eu tenho que tirar um dia todinho. Não, no teu tempo. Você vai e tira, faz aquele acolhimento com aquela mulher. E é muito gratificante quando você vê aquela mulher no final do dia, poxa, doutora, ou então para uma assistente social, para uma psicóloga, você salvou meu dia, você me resgatou. Não tem preço, gente. É uma sensação assim que não dá para comparar, né? Então você que eu sou universitária ainda, vem pra gente que a gente precisa tanto de universitária quanto de profissionais também. A gente também faz curso tanto na nossa sede, os atendimentos,
quanto a gente vai e faz curso nas universidades que a gente tem parceria. Tá certo? Então sigam nossa página que tem lá mais detalhes. Muito legal. Onde que fica, Ruth? Atrás da Delegacia da Mulher no Parque 10, a nossa sede. É lá onde era o SAP? Não, o SAP continua na unidade, atrás, na rua de trás mesmo. Na rua mesmo. A rua Henri Reis. Tá. No Parque 10, no Eldorado, exatamente. E aí, só uma coisa que quem está ouvindo, a gente tem que lembrar que o assédio, muitas vezes, ele é o início, muitas vezes, de algo que vai culminar com o processo de violência propriamente dito. Né? Muitas vezes... Para o estupro. Para uma situação de estupro, para uma situação de violência física. E aí, quando você vai ver, começou lá no início com o assédio. Por isso que é muito bom estar atenta, mulher. Não aceitem nada calada. Fiquem atentas. Questionem. Exatamente, questione. Se está na dúvida. Questione. Uma dica muito boa. Se está na dúvida, se você está na dúvida, se aquilo é uma abordagem, uma paquera no ambiente de trabalho, fale com seu chefe. Eu não entendi, o senhor pode ser mais claro. Que ele vai dizer, opa, essa daí já meteu o pé no freio. Vocês sabem que é aquela história, né? Que às vezes é um elogio que você já vê ali como cantado, então que já é um psiu, né? E a enfermagem tem muito disso, né? É por ser um público feminino mais. E a questão mesmo da hipersexualização do profissional da profissional de enfermagem. Vocês estão falando agora, eu estou lembrando da minha mãe que desde sempre ficava aqui no meu pé do ouvido, né? Falava assim, não deixa nenhum homem gritar com você, não deixa nenhum homem bater em você, não deixa não sei o que, não sei o que. E aí quando eu vejo algum crescendo, aí eu cresço mais, porque não dá. E aí a minha filha já entendeu, disse, mãe, não precisa ficar, porque eu já entendi que também não. Está bem orientada já. É importante, né, a gente passar para os nossos pequenos. E nesse sentido, agora voltando um pouco em relação aos conselhos profissionais, a gente precisa lembrar que existe o Código de Ética dos profissionais de enfermagem e que lá tem esses artigos dos quais a gente pode denunciar o suposto assédio, porque eu não posso dizer que é um assédio na denúncia até que se apure os fatos, né? Precisa da investigação para a gente ir até o final, para ali salvaguardar o profissional como um canal também, né? Uma estratégia. Não vai no sentido do ambiente do trabalho mudar alguma coisa, mas a proteção da integridade profissional, ela vai acontecer e, por vezes, o profissional pode requerer uma retratação pública daquele profissional. Nós temos uma resolução específica no Serviço Social, que é a resolução que é desagravo público. Né? Então, nós temos utilizado bastante, orientando nossos colegas, a usar, 443 de 2003, mas ela está vigente. Então, basicamente ela diz, se você se sentiu ofendida, agredida no exercício profissional, faça a denúncia. E uma das ações, vamos dizer assim, é o desagravo. É o conselho lá no espaço onde aconteceu fazer aquele desagravo, né? Ou fazer online, dependendo de como vai ser a situação. E a depender da situação, porque pode ter uma multa para quem causou, né? Enquanto isso, ela é orientada a seguir os outros caminhos. Mas essa é uma forma que nós temos acolhido e nós temos começado a receber, assim, no ano passado para cá, um número bem elevado. O conselho a chapa é formada por 18, hoje nós estamos com 16, né? A pessoa vai saindo ao longo do caminho, mas aí a gente tem assim, tá chegando tanto que precisamos de conselheiros tem conselheiros dizendo, eu não quero mais pagar desagravo, mas é porque as colegas também estão entendendo isso, estão trazendo que o canal é a denúncia, né? E fazendo valer o seu direito, fazendo valer o seu direito, não só o que está escrito no Código de Ética, lá dos seus direitos, seus deveres e de sua responsabilidade, mas também da sua proteção em relação a essas ações que são feitas ou pelo colega de trabalho da mesma profissão ou de outra profissão ou um usuário, né? Porque essa resolução ela é para qualquer pessoa que causa algum dano ao assistente social em seu exercício profissional. Igual a nossa. Igual a nossa. Ele vem... E a OAB também, né? Inclusive, eu fiz uso da nossa com um profissional que eu nem conheço. Mas tem que fazer. Por conta de uma situação por escrito em que ele entregou
por escrito para paciente, meio que questionando a minha capacidade técnica para avaliar o paciente. E aí foi quando eu cheguei em Corém, aí conversei com o pessoal, a conselheira fez toda a orientação. E aí passaram para o Conselho Regional de Medicina, houve todo um processo. Eu disse, olha, fazer valer o seu direito. Ou seja, e muitas pessoas não fazem, ficam receosas de fazer. Né? E nós temos orientado as colegas, olha, está aqui a resolução, lá no nosso site tem um formulário, você tem vários tipos de denúncia, né? Então tem também isso. Mas a informação, hoje em dia, ela funciona muito como arma, né? O empoderamento feminino, vamos aproveitar que já dá o recado final para a mulherada nesse mês, né? Se empodere. O que é se empoderar? Além de você ter seus cuidados, né, pessoais, sua vaidade feminina, é você ter acesso, se cercar de informação, porque como que vai baixar esse número de chefes, diretores abusivos? Porque, gente, infelizmente é estrutural, né? A sociedade ela é machista. Após tantos avanços, mas continua sendo machista. O homem, por estar ali naquele patamar de chefe, ele acha que ele tem aquele direito, o poder de te tocar, de te fazer um convite. E às vezes ele é acostumado àquela prática há anos e anos. Então você não é obrigado a se sujeitar àquilo. Então, você tendo acesso à informação de que aquilo não é correto, não é conduta de um gestor, de um diretor, de um chefe hierárquico seu, ou até mesmo de um colega, então não permita, denuncie, busque ajuda. No local onde eu estou ainda não existe. Procura a classe, procura o chefe dele, procura o sindicato. Só não aceita mais, porque você vai estar se libertando e evitando que várias outras vítimas passem por aquela conduta. Fazer valer o nosso direito de dizer não. Isso é que é empoderamento. Dizer não. Exatamente. Isso. A questão do respeito mútuo, ela é secular, isso é mais do que óbvio, mas a gente sabe também que o exemplo chama. A gente vê aí, né? Cada vez que uma mulher faz a sua denúncia, surge várias outras. Fortalece. Se encorajam e acabam avançando nesse Perde sentido. o medo. Exatamente. Então, eu queria agradecer imensamente esse papo, porque se ele levantar mais um papel ali, não quero mais. Eu tenho a informação aqui que o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral é no dia 2 de maio, então a gente está meio que se antecipando aqui dentro. Você te reúne seguro social. Mas aí já pode aproveitar, né, o mês para tudo junto, mas é sempre muito salutar. Falar sobre a mulher, falar do espaço que ela vai estar aonde ela quer, como ela quiser. E falar do jeito que ela quiser, no sentido da urbanidade. Então, assim, eu não preciso de vestir uma burca para ser respeitada, eu posso estar de mini saia. Eu posso estar no meu estado etílico de qualquer posição, mas eu preciso ser respeitada, assim como qualquer outro ser humano. O meu processo de trabalho é igual ao processo de trabalho de qualquer uma outra pessoa, inclusive do meu chefe, seja ele homem ou mulher, inclusive. E eu penso que em relação ao nosso gênero, quanto mais diálogo, quanto mais amor, quanto menos inveja, quanto mais solidariedade e mais coletividade, a gente consegue uma rede de proteção maior. Sabe? Sólida, né? Exatamente. Então, queria passar a fala para vocês no encerramento breve, porque e de antemão já agradecendo, e eu penso que nós, enquanto Corém Amazonas, temos certeza que estamos de portas abertas, sabe? Não só para o Instituto As Manas, como para o CRES, como para o pessoal da saúde mental lá da SES, porque esse é o caminho. É só de mãos dadas que a gente consegue fortalecer essa rede. Muito obrigada.
nada, as estamos à palavras disposição. para você, para a gente dar esse boa noite. Antes que a plaquinha levante ali, né? Só agradecer a oportunidade, o convite. Não, e eu amei, né, conversar. Eu sempre gosto de primeiro conversar, eu ainda falo com as mãos, né? Já começou antes da já começou antes, mas agradecer. E realmente, esse diálogo, ele é extremamente importante, não só para agora, não só no mês da mulher, mas é um diálogo que ele tem que manter essa continuidade, essa frequência. Na verdade, os diálogos envolvendo a violência, envolvendo a mulher, envolvendo os trabalhos, a questão de realmente fortalecer a enfermagem, são importantes. A nossa categoria está muito fragilizada. E nós precisamos desses momentos, essa articulação também com a colega do Serviço Social, achei maravilhoso, pode contar conosco também. E só agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de compartilhar. Eu sou do viés de que todo saber é válido e que nós precisamos ter esses momentos de compartilhamento de saberes. Pois é, eu não estou vendo a plaquinha, mas agradecer o convite, né, em nome do CRES, dizer que nós estamos muito felizes com a parceria, assim, é um momento que nós estamos nos aproximando dos conselhos. Nós já tivemos um outro momento, lá em 2015, nós fizemos uma reunião com todas as fiscais dos conselhos aqui no Amazonas, né, iniciamos um trabalho, mas aí, como vocês sabem, a cada 3 anos uma nova gestão no conselho, e tem cada gestão que assume dá um direcionamento, né, para as atividades. Então, nesse momento, nós estamos nos aproximando, gostamos muito de trabalhar, ficamos muito felizes com a adesão do Corém à pesquisa, né, e logo nós já convidamos assim, que todos os profissionais que estão trabalhando na área da saúde possam participar, possam contribuir com esse processo, que é para a melhoria do seu trabalho, da sua saúde mental, né. Agradecer, foi um prazer conhecê-los. Não conhecia presencialmente, né? Então foi um prazer. E assim, eu fiquei muito maravilhada em relação ao trabalho do Instituto, né? Parabéns. Obrigada. E aí vamos ver como nós conseguimos também, né? Fazer parcerias, contribuir, colaborar, fazer outros podcasts aqui para falar sobre outras temáticas, né? Sim. Que são muito inerentes ao nosso trabalho. Acho que essa questão da coletividade das profissões é interessante, porque nós estamos muito individualizados, né? Então nós precisamos realmente unir forças para que nós possamos conquistar, né? Hoje a categoria de enfermagem tem o seu piso salarial e nós estamos também na busca do nosso, né? E como a psicologia está ali buscando as 30 horas, né? Então nós também estamos nessa luta aqui no Amazonas com o piso salarial, em parceria com a psicologia, que também busca o seu piso e busca, né, a redução da carga horária de trabalho. Então acho que a parceria dos conselhos é muito importante. Né, eu estou aí sem como dúvida. Fiscal há 10, mas entrei no conselho ainda como acadêmica, estou no conselho desde 2007 e até hoje estou lá, gosto muito do meu trabalho, fico ali quem precisar ir no conselho, quiser conhecer um pouco, estou lá todos os dias, das 10 até as 16 horas no conselho. Obrigada. Gratidão, satisfação pelo espaço, né, e a oportunidade de divulgar o trabalho das manas e reforçar o convite. Estamos precisando aumentar o nosso time de manas, né? Então, você universitário, profissional, venha somar com a gente, vem fazer esse trabalho se você tem empatia pela causa, né? Porque é um assunto delicado, mas que é necessário tratar, discutir, tanto o assédio, tanto a violência. Então, é muito importante esse acolhimento, porque a gente nunca sabe que a violência pode bater na nossa porta. Nós temos irmãs, filhas, mães. Amiga. Então, infelizmente, é um número que vem crescendo de violência, sim, mas de denúncia também. Então, a mulherada tem tido mais informação, mais acesso à informação, por isso tem se fortalecido em denunciar mais. E voltando para o lado do assédio, não é diferente. Você tem que denunciar. Só a denúncia pode diminuir. E não esqueça, a vergonha nunca é da vítima, e sim do agressor. A culpa não é sua. Nunca. Por favor. Bom, quero encerrar esse Pod Corém de mãos dadas aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada. E até o próximo podcast. Obrigadão. Obrigada. Satisfação. Esse aqui